autorizava o Banco Central a impor. O Banco Central do Lula. Você tá vendo como ele é técnico, né? Até aqui, tu já vê a quantidade de confusão que tem. Tu vê como todos os veículos venderam que o Banco Central é santo e foi uma decisão técnica. A política, gente... Você já percebeu que a política sempre é mais complexa? Você já percebeu que a política... Tudo como se envolve política, a coisa é sempre um pouco mais complexa. Não é mocinho versus vilão. De novo, nada disso daqui apaga o contrato de 129 milhões, o voo do Toffoli, né? E várias outras confusões aí ao longo do processo. Nada disso apaga, mas você tá vendo porque, bicho, a galera tá dando carteirada na imprensa, até o FMI já apareceu. Com 1001 problemas no mundo, o FMI resolveu. O FMI que não abre a boca pra nada. Tudo que o FMI tá calado. Agora o FMI aparece. Inclusive no vídeo ontem eu mostrei pra vocês um gráfico do FMI defendendo a política monetária do Banco Fiscal da Selic de 15%. Ai, viu, velho. Enfim, mesmo assim, dentro desses pedidos, né, o Banco de Brasília e Master seguiram ajustando a proposta para atender as demandas. Mesmo dizendo que essas normas aí o Banco Central não podia pedir, não, mas vamos tentar aqui fazer. Documentado cada passo no processo eletrônico 285696. Tá registrado em papel, né? A cariação começa a ficar fazendo um pouco mais de sentido, né? Tá certo? Primeiro tem que tomar o depoimento. Aí volta na nota da Folha de São Paulo. Ó, no processo já mostra que tem uma divergência, né? Gente, isso daqui é uma matéria. Imagina a hora que você pega os documentos mesmo, todo o processo pra dar uma olhada. Você entende quando eu falo não lave a alma? Não lave a alma. Porque quando você lava demais a alma, você tá preocupado só na trocação. E às vezes a coisa é um pouco mais complexa. No dia 3 de setembro de 2025, a diretoria colegiada do Banco Central se reuniu e indeferiu a operação. A justificativa formal nunca foi tornada pública. Com a operação do Banco de Brasília enterrada, o Departamento de Supervisão Bancária exigiu que o Master assinasse no dia seguinte, 4 de setembro, um aditamento ao termo de comparecimento, informando que o plano de saída organizado apresentado em abril de 25 estava prejudicado e concedendo um novo prazo para a normalização dos indicadores de liquidez. O Paquito atendeu. Deu um novo prazo, então tá aqui, eu vou dar um novo plano. Em 22 de setembro, 18 dias depois, o indeferimento, o Master protocolou no Departamento de Supervisão Bancária um novo plano de solução estruturado em múltiplas frentes. Alienação de 100% do capital do Master Múltiplo, da Will Financeira, transferência de controle do banco Blue Bank, reestruturação de custos, acordo operacional para geração de caixa via cessão de créditos originários pelo próprio Master, investimento de até 400 milhões de dólares por investidores estrangeiros, liquidação privada organizada de ativos com assistência do FGC e destinação de direitos creditórios ao banco. A ideia era reequilibrar a liquidez, pagar as obrigações de curto e médio prazos, formar uma reserva controlada e, ao final, promover a saída organizada do mercado. Exatamente o que o artigo 5º da Lei 9447 de 1997 define como objetivo das medidas de reorganização societária antes de qualquer regime especial. Nos 2 meses seguintes, o Master e o Departamento de Supervisão Bancária mantiveram diálogo. O processo eletrônico, de novo, está todo esse processo, né? 285696 registra dezenas de documentos trocados entre a instituição e a autarquia, incluindo correspondências com a FGC sobre novas linhas de assistência. Os controladores seguiram vendendo ativos pessoais para capitalizar o banco. O Banco Central, por sua vez, continuou aprovando aumentos de capital, coloca ali o número de ofício, e até analisava pedidos de registro de novos diretores no Master, inclusive para substituir o Paquito, em linha com as próprias exigências da área de organização do sistema financeiro do Banco Central. A minuta preliminar do voto encartada no mesmo processo eletrônico 285696 reconhecia que as medidas implementadas haviam reduzido a exposição do FGC ao conglomerado de cerca de 60 bilhões para 51 bilhões em novembro, né? Reduziu 9 bi, e que negociações em curso poderiam ainda resultar em solução de mercado para a Will Financeira. Em nenhum momento, o Departamento de Supervisão Bancária ou qualquer outra área do Banco Central comunicou oficialmente ao Master que o plano de solução apresentado em 22 de setembro seria insuficiente. Master que o plano de solução apresentado em 22 de setembro seria insuficiente. E agora, chegando nos finalmente, o Escostegui amarra tudo para colocar perguntas que caberiam às autoridades responder, as diversas autoridades nesse caso. Pergunta sem resposta. A análise da cronologia revela um padrão difícil de se explicar sem coordenação prévia entre as autoridades. O que a lei brasileira efetivamente prevê, contudo, é uma comunicação unidirecional. O Banco Central identifica indícios de crime, comunica ao Ministério Público Federal, na forma do artigo 9º da Lei Complementar 105/2001 e do artigo 32 da Lei 2024/1974. A jurisprudência do Supremo, consolidada no tema 990, admite o compartilhamento de informações bancárias sigilosas entre órgãos públicos para fim de persecução criminal, mas não autoriza a coordenação operacional que as autoridades publicamente admitiram. Quando o diretor-geral da PF, o Andrei, declarou que a operação foi realizada de forma conjunta com o Banco Central e que havia absoluta sintonia e encaixe de interesses desde o minuto 1, ele estava descrevendo algo que a legislação brasileira não disciplina. A comunicação de indícios de crime é uma obrigação legal do Banco Central. A operação conjunta com a polícia não é. Os fatos apurados pela reportagem
permitem formular perguntas que só as autoridades podem responder. Por que o Banco Central retomou o processo interno, o 285696, exatamente 42 minutos após a decisão judicial que autorizou a prisão do Paquito, depois de 28 dias de inatividade? Estava parado o processo lá. Só depois voltou. Por que o juiz tratou a prisão como fato consumado em ofício, né, expedido antes do seu cumprimento? Que estava convicto que o Daniel Workar ia ser preso? Porque a proposta da Fictor, protocolada na noite de 17 de novembro, não foi sequer analisada antes da decretação da liquidação na manhã seguinte. E esse ponto é que acho que é um dos mais relevantes. O Banco Central devia responder. E por que o Banco Central nunca instaurou um processo administrativo sancionador contra o Master, apesar de ter comunicado indícios de crime ao Ministério Público? Mas internamente nada? Vai lá, Ministério Público, mas da parte de vocês, não era interessante? E esse Costegui já foi atrás dos envolvidos. Ninguém respondeu. As respostas a essas perguntas podem revelar se houve, de fato, coordenação ilegal entre as autoridades ou se a absoluta harmonia admitida publicamente foi apenas uma infeliz escolha de palavras. Não, me expressei mal aí lá no Senado, na CPI, quando na entrevista, falei errado, me atrapalhei. De um modo ou de outro, a história contada pelos documentos diverge significativamente do gabarito apresentado à opinião pública. Eu apresentei uma possibilidade, viu? Não, viu? Nós apresentamos uma possibilidade. Até aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar, né? Assim, faltou aí os jornalistas, né? Do consórcio. Eu falo pra você, velho. O que sai na coluna de economia na imprensa é lixo. É lixo. Não fala de emprego, não fala de salário, não fala nada. Porque os principais anunciantes dos jornais são os grandes bancos. A revista Piauí fez um levantamento em 2023 mostrando que dos maiores portais que cobrem economia, a cada 10, 8 são de propriedade, bancos, casas de investimento, enfim, né? Afins. Isso não é aleatório. Toda vez que eles vão chamar um especialista é Armínio Fraga, Pedro Malan, Alexandre Schwartzman, Márcio da Nóbrega, Edmar Baixa, Gustavo Franco, Gustavo Loyola, Samuel Pessoa, Marcos Mendes ou Marcos Costa? Enfim, são sempre os mesmos, sabe? André Lara Rezende, Pércio Arida, são sempre os mesmos. É um consenso. Eles são tão desgraçados que eles chamam o quê? O dogma. O dogma é o dogma da ortodoxia liberal. Cara, ortodoxia é uma palavra religiosa, significa um conjunto de leis e regras que são verdade. Eles não permitem que vocês questionem eles. A reportagem procurou os citados para comentar os fatos narrados. Banco Central, por meio de assessoria de imprensa, foi questionado. A cronologia dos eventos, 17 de novembro de 2025, sobre a ausência de registro da videoconferência com o Workaro, sobre os critérios para não analisar a proposta da Fictor antes da liquidação e sobre a inexistência de processo administrativo sancionador. Até o fechamento da reportagem, não teve resposta. A Polícia Federal foi questionada sobre declarações do Andrei a respeito da operação conjunta, da absoluta sintonia com o Banco Central, bem como sobre embasamento legal e princípio de coordenação. Não teve resposta. O juiz Ricardo Augusto Soares Leite da 10ª Vara foi procurado para esclarecer o ofício, que tratava a prisão como consumada antes do seu cumprimento e a mudança de posição sobre a prisão preventiva entre domingo e segura. Não teve resposta. O diretor Renato Dias de Gomes Brito foi procurado para comentar sua posição favorável à liquidação e os critérios para indeferimento da operação do Banco de Brasília Master. Não teve resposta. Beline Santana, chefe do Departamento da Supervisão Bancária, foi procurado para esclarecer a comunicação de indícios de crime ao Ministério Público Federal sem a prévia instauração de processo administrativo sancionador. Também não teve resposta. Esta reportagem será atualizada caso as partes se manifestem após a publicação.